Como é que pode um país com as maiores reservas de petróleo do mundo chegar ao ponto em que as pessoas precisam de malas de dinheiro para comprar um simples café? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar em como a imensa riqueza do petróleo, que um dia foi motor de desenvolvimento, acabou virando combustível de uma das piores crises de hiperinflação da história, com base em dados do próprio Banco Central da Venezuela e do Centro de Estudos Cedice Liberdade. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender como a economia venezuelana era construída numa base bem frágil. Depois, vamos definir o que diabos é hiperinflação. Em seguida, a gente disseca a crise, compara com outros casos pelo mundo e, por fim, explora as possíveis saídas. Vamos nessa. Para a gente entender como tudo desmoronou, precisamos voltar um pouco no tempo, lá para o ano 2000. Naquela época, com o preço do petróleo nas alturas, a Venezuela parecia que ia de vento em popa. Mas sabe, era uma aparência que escondia uma base muito, muito instável. Se a gente olhasse só os números oficiais do Banco Central da Venezuela em 2000, o cenário era otimista. A economia estava crescendo, o déficit do governo diminuindo, e o motor por trás de tudo isso? Petróleo, claro. O ouro negro transformou o país, que deixou de ser agrícola para depender quase que totalmente dessa única riqueza. Só que, tem sempre um só que, né? O mesmo relatório que mostrava a economia bombando também revelava uma realidade bem dura. Enquanto rios de dinheiro do petróleo entravam, milhões de pessoas viviam sem esgoto e com um acesso super precário à educação. A riqueza claramente não estava chegando para todo mundo. E aqui a coisa fica ainda mais preocupante. Essa citação mostra que, apesar de toda a grana do petróleo, o índice de desenvolvimento humano do país estava caindo. Pensa comigo, o país ganhando mais dinheiro, mas a qualidade de vida das pessoas piorando. Isso não fecha a conta. Era um sinal de alerta gigantesco de que aquela estrutura toda era frágil demais. Então a gente tem esse cenário. Uma economia que parecia rica, mas que na verdade era um barril de pólvora. Só faltava a faísca para tudo explodir. E essa faísca tem um nome que a gente precisa entender muito bem: hiperinflação. Hiperinflação. Que palavra, né? Mas na prática, o que ela significa? A definição técnica é quando os preços sobem mais de 50% em um único mês. Imagina só, o preço de tudo que você compra sobe pela metade em questão de 30 dias. É assustador. Mas olha, hiperinflação é muito mais do que um número. É o colapso da vida cotidiana. É quando o dinheiro na sua carteira começa a virar pó de uma hora para outra. As pessoas se desesperam para gastar qualquer trocado antes que ele não valha mais nada. A confiança na própria moeda simplesmente evapora. Ok, a gente já entendeu o cenário e o conceito. A grande pergunta agora é como exatamente a Venezuela mergulhou de cabeça nessa espiral de caos. Um relatório do CDC Liberdade funciona quase como um laudo médico da economia venezuelana. Ele aponta para uma combinação de fatores que foi simplesmente fatal. E o símbolo máximo desse colapso, como a gente vê na imagem, é a própria moeda do país, o bolívar, se desfazendo. E aqui está o coração do problema, a causa número 1. O governo estava gastando muito mais do que arrecadava. E qual foi a solução encontrada? Ligar a maquininha de imprimir dinheiro para pagar as contas. Essa é a receita mais antiga e mais certeira para o desastre. E este gráfico aqui, nossa, ele é o retrato da tempestade perfeita. De um lado, o governo inunda a economia com dinheiro, um aumento de mais de 700%. Do outro, a arrecadação de impostos e, principalmente, a produção de petróleo, que era a fonte de toda a riqueza, simplesmente despencam. É a fórmula exata do caos. Dinheiro demais correndo atrás de produtos de menos. O resultado de tudo isso, a confiança no dinheiro virou pó. A situação chegou a um ponto tão absurdo quanto o que essa citação do New York Times descreve. As pessoas precisavam, literalmente, de malas de dinheiro para as compras mais banais. É algo difícil até de imaginar. E aí a gente pode pensar que o caso da Venezuela é único, uma coisa de outro mundo. Mas a verdade é que, infelizmente, esse filme já passou em outros cinemas. A história se repete. O relatório do CDC mostra que a Venezuela não inventou a roda do desastre. O roteiro é assustadoramente parecido com o que aconteceu no Peru e no Zimbábue. Imprimir dinheiro para cobrir rombos, queda na produção, controles de preço. O resultado final? O mesmíssimo, colapso total. O padrão é claríssimo. Certo, o diagnóstico está feito, a gente já entendeu as causas. A pergunta de $1 milhão é: e agora? Existe uma luz no fim do túnel? Como se sai de um buraco desses? Bom,
Propostas existem. A Academia Nacional de Ciências Econômicas, por exemplo, sugere um tratamento de choque. Basicamente, parar de gastar mais do que se tem, desligar a impressora de dinheiro de uma vez por todas, organizar a bagunça do câmbio e, crucial, deixar o setor privado voltar a produzir. Mas há economistas que defendem medidas ainda mais drásticas, porque a confiança na moeda local foi completamente aniquilada. Uma dessas ideias é a dolarização. Simplesmente jogar a toalha, adotar o dólar e, na prática, começar do zero com uma moeda forte. É como apertar um botão de reset. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que é a mais importante de todas. Porque, no fim das contas, a economia é feita de confiança. E depois que essa confiança é pulverizada, a tarefa mais difícil não é só ajustar números numa planilha. É reconstruir a fé das pessoas na economia, na moeda, no futuro. E essa, talvez, seja a parte mais complicada de toda essa história.